Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 1, O Poder do Evangelho. Autores Esdras Mar e Pedro Dong. Título da semana 2, Deus nos chama para o seu reino e glória. Segunda-feira. Ler com oração, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, que diz: O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Nosso procedimento deve corresponder a nosso Evangelho. O título da mensagem desta semana é Deus nos chama para o seu reino e glória, que também é o tema geral de nosso estudo sobre as epístolas aos Tessalonicenses. Ao longo da semana, vamos considerar alguns aspectos preciosos do segundo capítulo da primeira epístola. Veremos como a conduta pura, piedosa, justa e irrepreensível de Paulo foi decisiva para que o Evangelho impactasse positivamente os tessalonicenses. Seu procedimento foi como o de uma mãe e um pai que se doam aos filhos, pelo que exortava os irmãos a atender ao chamado de Deus para viver de modo digno do Evangelho, trilhando um caminho apertado. Embora envolvesse sofrimento, esse caminho com perseverança redundaria numa ampla entrada no reino. A visita de Paulo à cidade de Tessalônica foi bastante proveitosa. 1 Tessalonicenses 2:1 diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra estada no grego significa entrada e também aparece no primeiro capítulo como ingresso, versículo 9. Quando o apóstolo disse ainda que ela não se tornou infrutífera, o significado literal é não foi em vão. O testemunho, o procedimento e a conduta de Paulo e seus companheiros, e não a operação de milagres ou coisas exteriores, contribuíram para a grande repercussão do Evangelho naquela cidade. Tudo isso é muito significativo e nos mostra a importância de cuidar de nossa pessoa e conduta, pois o Evangelho não é só palavra, mas antes de tudo diz respeito a nosso procedimento. Como tem sido o nosso testemunho entre as pessoas que estão próximas de nós, como os vizinhos, por exemplo, quando o cachorro de um deles late sem parar, e isso nos incomoda, qual é a nossa reação? São pequenas situações como essa que revelam o nosso tipo de viver. Se um casal cristão briga frequentemente a ponto de os vizinhos ouvirem gritaria e pratos e copos sendo quebrados, o que essas pessoas dirão? E se esse casal, motivado a pregar o Evangelho, decide bater às portas dos vizinhos e dizer: Olá, podemos orar por vocês? Bem, a probabilidade de essa oração ser rejeitada é grande, uma vez que o testemunho do casal não condiz com sua pregação. Quando isso ocorre, podemos dizer que o ingresso daquele casal na vizinhança foi infrutífero. Querido leitor, a pregação do Evangelho não é apenas uma questão de falar. Tampouco se resume a orar pelas pessoas, mas, principalmente, é um tipo de viver que inspira os outros a aceitar o mesmo Senhor a quem servimos e por quem fomos salvos. Demos sequência à leitura. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. 1 Tessalonicenses 2:2. A pregação do Evangelho é uma questão muito séria e envolve grande luta espiritual contra o inimigo de Deus. Como exército de Deus,
precisamos aprender a lutar junto com os irmãos em unidade e com perseverança. A maior dificuldade de lutar juntos em prol do Evangelho são nossas diferenças de alma. Nesse sentido, Paulo fez um apelo para que vivêssemos de modo digno do Evangelho de Cristo. E para isso, seria necessário estar firmes em um só espírito, como uma só alma, que é a nossa maior dificuldade. Muitas vezes nossas diferentes personalidades, gostos e vontades nos afastam uns dos outros. Mas o Senhor, por meio de seu Espírito e de sua palavra, nos reconcilia com os irmãos, apesar de nossas diferenças. E é assim que efetivamente conseguimos lutar juntos pela fé do Evangelho. Quando percebemos nossas diferenças de alma e permitimos que o Espírito as supere, nenhum adversário, quer seja interno, como o medo, a indecisão, a dúvida, a falta de autoestima, as mentiras do inimigo para nos desanimar, quer seja externo, como as dificuldades circunstanciais, pode prevalecer contra nós. Pergunta de hoje: por que o ingresso de Paulo entre os Tessalonicenses foi tão frutífero? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.